Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Juntinho, né? Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer por tudo, tudo, tudo. Nosso Deus é lindo, maravilhoso, né? E nós só queremos dizer muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, permitir que nós estivéssemos aqui mais uma vez, Senhor, nos alimentando da Sua palavra. Continuamos aqui na Tua presença. Queremos continuar assim, Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha de amor, nos encha da Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para entendermos o que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por todos os nossos parentes, amigos, vizinhos, irmãos de igreja, Senhor, nós te damos graça. Queremos consagrar o nosso Brasil, a nossa terra, na Tua presença, Pai. Que o Senhor sempre esteja presente conosco, cuidando da nossa terra, cuidando do povo, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa alcançar mais e mais, cada dia mais, pessoas que ainda não Te conhecem, que possam ser alcançadas por Ti, Senhor. É o que nós desejamos de todo o nosso coração, porque nós sabemos que a vinda está próxima, Senhor. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós cremos que o Senhor virá. E nós queremos estar pronto e queremos levar conosco mais e mais pessoas, Pai. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia, amém. Amém, irmãos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos, mais um momento que nós estamos de oração. E hoje eu quero falar uma coisa que o próprio Jesus ensinou, como tantas coisas que Ele nos ensina, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração, para nós guardarmos a palavra de Deus, semearmos essa palavra, né, pelo mundo afora. E dessa forma, não é nós que ensinamos, mas o próprio Jesus que nos ensina. E eu quero ler alguns versículos do Evangelho para a gente meditar, para a gente aprender. Em Mateus capítulo 6, no verso 10, Jesus estava ensinando os apóstolos e ele falou um versículo assim, ó: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E a gente cansa a vida toda, desde criança, lendo ou orando a oração do Pai Nosso, que todo mundo devia saber de cor e salteado, mas não saber a oração. Maria, bom dia, com alegria. Não é saber a oração, bom dia Maria, de cor. Não importa você saber uma oração, um versículo bíblico de cor e salteado. Não tem muita importância. As pessoas dão importância nisso, às vezes, mas não tem. O problema é viver isso, né? Esse é um versículo que todo cristão devia de se comprometer a memorizar ele. Seria o outro, que é mais para frente, que é Mateus 6:33, que vai falar para a gente buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Esse sim, isso tinha que ser feito, né? E aí você vai perguntar o que significa isso, buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem que saber que Deus, ele é o domínio, né? O reinado dele, né? O reinado de Deus é o domínio, o reinado de Cristo nas nossas vidas. Aí você está buscando a Deus. E se você não buscar a Deus e achar que você está buscando a Deus de outras formas, você está buscando errado, você não está buscando nada. Tem gente que funda religiões, eles fundam uma religião que não tem fundamento, porque não é a base de Cristo, e aí você não vai buscar Deus, porque a palavra dele também vai falar assim, ó, se não for através de mim, você não vai... Só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, né? Então ele ensinou a gente a orar, Jesus ele ensinou lá. Aí o que está escrito aqui no Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas será que a gente faz a vontade dele? Essa é uma oração que no dia a dia
Uma oração para o dia que Deus trará o céu para a terra e trará o seu domínio para esse planeta. A gente está preparado para isso? Será? A palavra de Deus vai falar assim, que Ele vai governar e Ele vai reinar aqui, como crentes, nós vamos governar e reinar junto com Ele. A palavra está falando, que alguns, né? Aqueles que forem merecedores do galardão. Assim vai ser no futuro. E você não pode duvidar disso. Mas quando nós oramos essa oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós também estamos orando pelo domínio do reino de Deus na nossa vida no momento de hoje. Você não pode orar só pensando no futuro, só no momento. O futuro é o alvo, né? E isso só acontece quando Jesus está no comando de tudo. Vou repetir. Senão não acontece. Verdade. Deus tem que estar no comando. Jesus tem que estar no comando da sua vida. De tudo. Vai fazer um negócio? Senhor, me ajuda. O que o senhor acha? Pergunta, pede, intercede. Para não fazer coisas erradas, né, irmão? Quantas pessoas começam algo e não acaba porque não pediram. Né, faz Senhor, coisa boba orar, e depois é muito tarde. Perde dinheiro, perde vida, perde casamento, perde tudo, porque não oraram ao Senhor, não pediram, né, para o Senhor mostrar qual é a vontade do Senhor. Então, em tudo, nós temos que orar ao Senhor, orar. Em todos os momentos você orar. tem que estar. É Ele que está. Senhor, é tua vontade. Em certa ocasião, aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 17, 21, Jesus falou assim, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Por que será que Ele falou isso? O que vocês acham que Ele falou? Porque era Ele, porque Ele estava falando de si mesmo para os apóstolos. Eles estão buscando uma coisa tão longe, eu estou aqui. Gente, achou. Ele é próximo. Lembra que eu falei ontem que os Pedro, que Tiago achou Jesus? Tem uma música. Achamos o Messias, aquele que as Escrituras falam. Pode falar sério. Tem um louvor que fala assim, tão perto de mim. A verdade. Tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Não procure a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar ao teu Senhor. Ele está aqui, né? O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em mim, habita em você, né? Não preciso procurar ir lá no alto, na escuridão, lugar nenhum. Ele está aqui, bem pertinho, irmãos. E isso é lindo, maravilhoso. Eu me emociono. Olha como que o homem faz as coisas erradas. Em Romanos, capítulo 14, verso 17, vai falar assim, ele vai falar que não é as normas e as regras, um monte de norma, a gente não é fariseu. Ele vai falar assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Amós, ele denunciou, né? No Espírito Santo. Amós lá, Deus chamou ele para profetizar a Israel. Eles viviam uma religiosidade, mas uma grande religiosidade. Eles se achavam, gente, mas estavam tão distantes da presença do Senhor. Eles faziam tudo, mas nada era feito de coração. Então, é isso que o Senhor quer de nós, que tudo que nós fizermos para o reino seja feito de coração, né? Não para ser visto, não para se mostrar, não para parecer melhor que o outro,
mas que seja feito de coração para o Senhor. Tudo que a gente faz com o coração para o Senhor vê e Ele vem derramando bênçãos, né? Eu fico vendo a igreja Plenitude, né? Eu vi a igreja Plenitude quando eles pagavam aluguel lá em Caldas, eles pagavam aluguel e eu via eles orando para que Deus abençoasse a vida deles, que eles pudessem ter a igreja deles. E hoje eles têm a igreja deles. Por quê? Porque Deus via o coração deles, o desejo do coração deles, que era para salvar mais almas, né? Então Deus, Ele permite, Ele derrama bênçãos. E eu fui agora na igreja nova e eu falei, Deus, obrigado. Eu vi desde o começo, né? Tudo que eles passaram. E hoje a igreja está lá linda, né, Elcio? Muito bonito. Deus fazendo ali, derramando a bênção sobre uma pastora tão nova, gente. Ela é viúva, a pastora Tati, viúva, 45 anos ela fez agora. Você imagina isso, uma jovem, né? É uma jovem, da idade do meu filho, né? E tá ali, trabalhando, sabe assim, mas coração, a gente vê a entrega em Deus. E tudo que a gente entrega para Deus e faz em Deus, Deus abençoa grandemente. Eu nunca vi um filho desamparado, nunca. Aí fala, eu vejo muito. Zilda, bom dia, com alegria, minha cunhada. Hoje você... Irmã, fala bom dia. Irmãos, bom dia, Zilda, Maria, paz. Eu vejo umas coisas, eu sou muito observador. E eu vou em muitas igrejas de denominações diferentes. Eu sou membro do Conselho de Pastor aqui de Patrocínio Paulista. Todas as igrejas de Patrocínio Paulista, aqui nós temos Assembleia, aqui nós temos Quadrangular, o Brasil para Cristo, Adventista. Muitas igrejas, muitos segmentos diferentes. Eu vou, até em outras cidades eu vou em Goiás, eu vou na Plenitude. Eu gosto de cultuar com os irmãos, mas eu sou observador. Hoje nós vemos muitas pessoas, não estou falando das igrejas nem dos pastores, estou falando de pessoas no geral, como no mundo todo. A gente pede primeiro, vou também me incluir muitas vezes, primeiro venha o meu reino, depois o seu. Primeiro a gente pede para nós. Dá para entender o que eu estou falando? Não. Primeiro vem, não sei quem já fez isso, eu já fiz. Acho que todo mundo já fez. Quando a gente fica pedindo muita coisa para nós, a gente nem sabe se é por nosso bem ou não, mas eu quero. Aí primeiro, antes de primeiro orar, vá-se o meu reino, né? Isso é uma falta de fé, às vezes por ansiedade. Então, em vez de a gente preocupar, a gente deve colocar Deus e a sua vontade primeiro na nossa vida. E aí é uma coisa que automática. Não precisa ficar pedindo bênçãos para Deus. Não precisa, né? Então a gente tem que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. De novo, eu vou falar aquele versículo. E todas, ele não fala algumas, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Assim ele fez com os nossos antepassados e assim ele fará conosco e faz conosco. É para a gente pensar um pouquinho. Que bom, né? Todas as coisas. A palavra não fala algumas coisas não serão acrescentadas. Então, o que se vê hoje em algumas igrejas, algumas denominações, é aquelas orações para multiplicar. Eu só vejo isso. Às vezes eu tenho até vergonha do que eu ouço. Para multiplicar, para dobrar, para dar porção dobrada, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Mandei bom dia com alegria. E esse não é o caminho. Não é o caminho. Você não precisa pedir isso para Deus, não. Deus, Ele conhece teu coração e quando você está na presença dEle, todo o desejo do teu coração é conhecido por Ele, né? Deus vê quando você é uma pessoa que está na presença mesmo dEle, que procura Ele em primeiro lugar, Deus abençoa a tua vida.
de uma forma extraordinária. Eu não gosto de falar, sabe? E meu pastor fala pra gente não ficar falando essas coisas. Paulo Correia, Deus eu não abençoe gosto de você falar, e sua família. mas as pessoas, primeiro eles buscam o reino deles e depois o de Deus fica em segundo plano, né? E isso é muito triste, né? Sendo que a palavra fala justamente o contrário. Eu tenho visto algumas coisas assim que deixa a gente triste. Aí a gente fala, nossa, e ainda é cristão. Nós vamos ter que julgar o outro. Não é julgando não, só que é totalmente... Por isso que eu falo, vamos aprender a palavra, porque se você souber a palavra, você não se deixa enganar. Uma coisa que eu aprendi com Amós essa semana, Amós, né? É que quando Deus falou para Amós, deu uma visão para Amós, que ia destruir Israel com gafanhotos, ia comer tudo, todas as plantações de Israel. E Deus falou assim para ele, deu a visão para ele. Sabe o que Amós falou? O Amós não falou assim, destrói mesmo, Senhor, esse povo aí, esse povo merece isso. Como Jonas fez. Come, deixa comer tudo, Senhor, para quem sabe eles aprendem. Não. Amós falou, Senhor, por favor, misericórdia, Senhor. Amós, ele intercedeu pelo povo de Israel. E sabe o que a palavra fala? Que Deus se arrependeu. E falou, eu não vou mandar o gafanhoto. Só que Deus deu outra visão. Depois de algum tempo, deu outra visão para Amós, porque o povo continuava pecando, distante da presença do Senhor. Ele falou, vou mandar fogo. E sabe o que Amós fez? Amós pediu misericórdia para o Senhor. E nós temos que fazer como Amós, pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, tem misericórdia, não destrói seu povo não, Pai. Misericórdia, não manda fogo não, Pai. Eles são tão pequenos e eles não vão conseguir sobreviver. Entende, irmãos? A gente tem que aprender com a palavra a ser misericordioso. Olhar para o outro como se fosse o teu filho. Porque, gente, não tem nada que a gente ama mais que os filhos da gente, os netos da gente. Então, olhar para o outro como se fossem teus filhos, né? Esse dia eu estava meditando naquela mulher que ia ser apedrejada. Que levaram diante de Jesus e iam apedrejar ela por adultério. E quando ele falou assim, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, todos saíram, né? Então o Senhor fala assim para nós, intercede, pede, ora, é isso que eu quero ver, um povo que intercede, não que julga. Um povo que ora, né, irmãos? Um povo que ora. Eu estava vendo, né, eu falei assim, a gente julga tanto, e Deus fica tão triste, porque não é isso que Ele quer de cada um. Ele quer a misericórdia, né? Quer que a gente peça a misericórdia, né, Ana? Bom dia, Edna. Paz, Edna. Bom dia, Edna. Bom dia, Dona Ana. Bom dia, Paulo. Irmãos, e eu aprendi muito com Amós essa semana, meditando sobre Amós. Eu aprendi demais ali. E eu falei, Deus, Ele não mandou nem o gafanhoto, nem o fogo. Mas Ele colocou o prumo. Amós que você vê, eu vejo um prumo. Ele coloca o prumo, meu irmão. O Senhor está nos medindo, né? Bem verticalmente, né? Como estamos sendo levantados. Porque se estivermos todos, vamos cair, né? Não vai dar certo. Aprende muito com a palavra, gente. É maravilhoso a palavra. É maravilhoso. Para não se deixar enganar. Isso. Aí a gente, sabe, não é falando mal, mas observa e sai fora. Procura o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ora, em espírito e verdade. Isso. Se você vai num lugar, numa igreja que você
Fala, nossa, isso daí é heresia, isso daí não está Ora certo não, pro isso daí Espírito é... Santo. Ora, pede para Deus discernimento do alto O Espírito e Santo procura uma entra coisa nessas séria, pessoas, verdadeira. né? Chega de brincar de igreja. Se Jesus chegar hoje, irmãos, poucas pessoas vão reinar com ele. Poucas, a gente vê. Chega de oba-oba, chega de fazer graça, de brincadeira, entende? Isso que eu prego, espírito e verdade. Pega a escritura, lê. Nossa, eu vi tanta coisa, tantos ensinamentos que não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. É o que ele acha, né? E aí a gente vai vendo aí na internet os noticiários e infelizmente essas pessoas, além de eles não acharem a salvação, ainda vão levar outros para o inferno, porque tem o poder de convencer os outros, se dizem influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Infelizmente, irmão, eles estão Presta usando pelo atenção. inimigo, né? Usados por Satanás. Então, aprendam a palavra para não deixar ser enganado. E ore por esses, né? Orem por todos esses, né? Adriana Golpe, Deus te abençoe, Adriana. A gente tem bastante pessoa para orar pelos enfermos, que é nosso momento de oração, pedindo para Deus. Então, hoje a palavra para nós é assim, ó, saiba, vamos orar com o coração, entregar na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir ao Senhor misericórdia, né? Misericórdia. Vamos orar o Pai Nosso, que lindo que é, né? Seja feita a vossa vontade, Senhor, a vossa vontade. Entendeu, irmãos? É isso hoje. Peça para o Senhor, seja feita a vossa vontade, Senhor. Entrega, intercede pelaquela pessoa que você acha que é difícil. Você vê que aquela pessoa está indo por um caminho totalmente tortuoso. E se você falar, fica pior. Então intercede, ora. Pede a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa que você tanto ama. E pede, Senhor, transforma a vida dela. O Senhor transformou a nossa, né? Transforma dela. Para Deus nada é impossível. Pode ser aquela pessoa piorzinha que você fala, essa daí não tem mais jeito. Para Deus tudo tem jeito. Ele fala. Para Ele nada é fala impossível. Todas, não fala algumas, né? Igual eu li aqui, né? Eu já vi pessoas que era tranqueira, gente. Pensa na tranqueira. E hoje são pessoas de Deus, na presença de Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Gente, pensa numa pessoa que era difícil, era esse Elcio. O Elcio, palavrão na boca dele, era dia inteiro. Dia inteiro. Verdade. Tá? E aí, você ficava falando assim, isso daí, meu Deus, não tem mais jeito, não. Mas quando eu comecei a orar, a entregar na presença de Deus Todo-Poderoso, o Elcio, Deus foi transformando a vida dele e hoje ele está aqui ministrando a palavra. E eu falo de verdade com vocês, não sai mais palavrão da boca dele, tá? Porque eu convivo com ele, eu vejo. Aí eu falo, obrigado, Senhor, porque era terrível, eu ficava triste de ver. Porque tinha coisas, o nome que ele falava, o nome que mais eu odiava, que saía da boca do Elcio, era desgraça. E aquilo lá doía dentro da minha alma, do meu coração. E não foi pouco tempo de oração, foi mais de 35 anos orando para que Deus transformasse o coração dele. E hoje Deus transformou, né? É por isso que eu falo assim, ó, se você tem uma pessoa que se ela está no vício do álcool, da droga, da prostituição, Deus pode transformar, irmãos, essa pessoa. Pode curar. Eu já vi irmãos drogados, hoje estão ministrando palavra. A gente tem na nossa igreja irmãos que usavam todo tipo de droga e hoje estão ministrando palavra, são ministradores da palavra, são pessoas que levam a palavra de Deus. A Adriana colocou filha Nalim. Tá, eu vou escrever, Adriana, aqui no caderno. Tá, vou escrever aqui. Irmãos, aqui a gente termina essa palavra e dizendo só para finalizar, para a gente filha orar. da Adriana Golpe? Para a gente colocar
antes da gente orar, é buscar primeiro o reino de Deus, não o nosso primeiro, para depois o dele, né? E deixa, você fala, como Jesus fala assim, ó, tem uma tradução Não, que Elcio, fala para eles, quem que eu procurei primeiro? o reino de Deus e a sua justiça e todas as Irmãos, coisas serão acrescentadas. Mesmo meu marido falando que ele não acreditava na palavra de Deus, mesmo ele falando todo aqueles palavrão dentro de casa, eu procurei o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vêm acontecendo na nossa vida, né? Ele vem acrescentando cada dia mais e mais. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus, é o amor dele sendo derramado no meu lar, na minha casa, na minha família. Ainda tem muito para ser feito, mas eu confio no Senhor. Como que é interessante, eu sei uma palavra, a Célia sabe outra. Aí a Célia foi pregar na igreja. Amós, eu não... Pregar não, eu fui ministrar. É a mesma coisa, Célia. Não, o pastor Nilson deu bronca em mim, falou que não é pregar. Aí estava ministrando, pregar é prego, né? É, ministrar. Aí a Célia estava ministrando essa palavra e eu estava comparando um profeta com outro. Olha que interessante que é a palavra de Deus. Enquanto Amós, Senhor, não mata eles não, tenha misericórdia. O profeta Jonas, acaba com eles, acaba com eles, Senhor. Esse povo não tem salvação não merece não. Sabe, eu estava confrontando os dois profetas e aí eu fiz uma pregação. Uma ministração. Uma ministração com esses dois profetas e essas duas... Obrigada. Ai, que linda que a Adriana colocou. A mulher que edifica seu lar é uma rainha. Isso mesmo, Adriana. Que linda, né? Deus te abençoe, irmã. Amém. Irmãos, então... Bom dia. Vamos orar pelos enfermos. Nós temos um menino que a gente ora muito. O Elcio estava falando, eu cortei ele. Perdão, gente. Não, era só isso. Já. Eu não vou falar minha ministração hoje. Tá. Ela não é para live, porque ela é muito comprida. Tem que ser uma ministração para falar na igreja. No dia próximo, a ministração que eu vou fazer, eu vou falar de ambos. Eu vou confrontar esses dois profetas de Deus, as duas palavras, que daí dá para fazer uma ministração de conscientização com 30 minutos, 40 minutos, por aí. Deixa eu ver que bonito que está aqui, ó. Eva, Adriana Gobo, Zilda, Maria. Edna, Maria, Vandeir, Paulo e Ana, Roseli. Ô, irmãos, que lindo que tá hoje, né? Ô, glória. Hoje é sexta, à noite tem live no meu Facebook. Gente, hoje já é sexta. Sexta-feira. Sextou. Amém? Nós temos culto também. Então vamos orar, Célia? Vamos orar. Aleluia. Sabe o que eu queria agradecer a Deus pela vida da Selena? É a menininha que nós estamos orando. Ela é uma recém-nascida e ela estava internada, né? E Deus, Roseli, Deus te abençoe, ore pela minha filha. Abrir. Vamos orar sim, Roseli, tá? Estamos aqui, vamos marcar aqui, tá? Vamos orar pela sua filha, pedir para que Deus abra uma porta de emprego. Eu estava falando da Selena. A Selena é uma menininha que está internada, recém-nascida. A mãe dela ligou para a gente orar, nós oramos esses dias. E a Selena está melhorando. Graças a Deus, irmãos, a Selena está melhorando. O Samuelzinho, estamos orando por ele, 12 anos, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do Samuel. Como nós oramos, Pai, como nós louvamos, te agradecemos. Irmãos, eu vou te explicar uma coisa aqui na live, que ontem eu estava meditando aqui, eu vim orar, e eu ajoelho aqui nesse cantinho aqui para orar, e eu estava aqui ajoelhada assim, aí o Senhor falou assim, não tem uma oração mais poderosa do que a oração de mãe. Não tem. Irmão, você pode pedir oração para quem for, mas a mãe que ajoelha, coloca teu filho na presença de Deus, Deus ouve a oração. A mãe da Selena, a Juliane, ela falou assim para mim, ela mandou um áudio, ela falou, sabe, Célia, eu ajoelhei aqui no hospital, aqui do lado da minha filha, e orei para que ela melhorasse. Aleluia. E ela começou a melhorar. Então, é a gente orar, interceder, porque a gente ama as pessoas, mas não tem amor maior do que o teu pelo teu filho. Então, quando você tem uma pessoa enferma, um filho doente, ou precisando de algo, você ora, entrega ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Pode orar junto com as outras pessoas, claro,
É uma intercessão, né? Quando 2 ou mais se reúnem para orar, Deus ouve as nossas orações. Então nós estamos orando pelo Samuel. Samuelzinho precisa muito das nossas orações. 12 aninhos, irmãos. Está com câncer. E a gente fica assim, toda hora fazendo quimioterapia, está desidratado. Está passando por um momento muito difícil. Oramos pelo Samuel. O Huguinho está melhorando, graças a Deus. Ontem já pôde ir para a escolinha, né? Mas continua com tosse ainda. O Davi, meu Deus, aquele menininho lá que se afogou. Eu nem sei mais dele, mas a gente continua orando por ele até eu ter notícia dele. O José é um bebê também que estava internado e a gente pede, é o recém-nascido também, entregando ele. A Vitória Gabriele está melhorando, irmãos, né? Graças a Deus, a Vitória Gabriele está melhorando. O Vandeir estava na live também. O Vandeir tá. E aí vamos orar pelo Consuelo, pela Julinha, Ângela. a Edna falou. Pela Julinha? Garganta inflamada. Esse tempo. Febre. Pela Julinha. Oh, meu Deus. Pela Consuelo, Ângela, Luiz Antônio, Alcimar, João, Antônio, Hermes, Hilda, Ronaldo, Julinha, Nalim? Nalim. Acho que é isso, né, Adriana? É a filha da Adriana. Vamos orar e vamos orar. Cada um, Pai, entregando nas tuas mãos poderosas. Pela filha da Roseli, para que ela consiga arranjar um emprego. Oh, Deus, abre uma porta de emprego para a filha da Roseli. Tá bom? Nós vamos orando, né, irmãos? Entregando todos na presença de Deus. E nós cremos no poder. A Vitória Gabriele está melhorando, irmãos. Devagarzinho, mas está melhorando. Graças a Deus. Já cessou a febre. Ela achou uma médica boa que diagnosticou. Boa. Olha como que é as coisas. Ela foi em tanto médico, tanto diagnóstico, a ponto de sair e ir para uma capital do Paraná, passar por um hospital, sabe, que é 800 quilômetros, e uma médica falou, não, essa menina está com sinusite. Já pensou? Irmãos. E aí já começou a tratar. Sabe o que a gente ora? Ora pelo que Deus... Por isso que a gente tem que orar para os médicos. Né? Quero orar também para a doutora Thaís. Doutora Thaís é uma pessoa boa, atende falou que está internada, atende a gente no cursinho, a gente gosta tanto dela. Mas o Senhor coloca sua mão poderosa sobre a vida dela, trazendo cura, e ela seja curada para em nome de vir Jesus. Ser usada por Deus para levar a cura para os outros. Uma pessoa também. boa, eu gosto muito dela. Muito. Amém? Amém. Que Deus abençoe nosso dia e que essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus e sejam curadas, saradas, libertas de todo tipo de mal, de toda doença. Que o Senhor possa abrir a inteligência, os médicos, para que eles encontrem. Às vezes o médico fica vasculhando para ver se ele acha alguma coisa e a gente orou pela Sofia, né? A Sofia está bonitinha fazendo em tratamento, né, Zilda? Em nome de Jesus. A Sofia é uma menininha, irmãos. Uma gracinha, você tem que ver. E ela está fazendo tratamento, graças a Deus está bem, né, Zilda? Amém. Jesus. E a gente louva a Deus. Amém, irmãos. Então, em nome de Jesus, que eles sejam curados, alcançados. A gente não precisa nem de falar a doença, nem precisa de falar o nome. Basta a gente entregar, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é o único que pode todas as coisas, o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o único que sabe de tudo, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Que lindo. Então, né, nosso Simone, Deus é um Deus bom poderoso. Dia. Amém? Deus abençoe Simone, Um abraço Zilda, pro Caleb, todos. pro Josézinho. Zilda, manda um abraço pro Celião, pra Raíssa, Pra pra todos, Sofia. enfim. A Eva, um abraço pro João. O Vandeir tá aqui junto com a Maria. A Zilda falou que a Edna Sofia já e o cresceu Paulo. 5 centímetros. Ela tá fazendo tratamento para crescer, já cresceu 5 centímetros. Quando eu ia lá, eu falava, nossa, quantos milímetros você cresceu? Era milímetro. Tá, Mas gente? que linda, né? Deus vai curando, vai tocando, vai libertando. Eu falo assim, é Deus, é a presença de Deus Todo-Poderoso. Eu tive um sobrinho também que ele não crescia, o Bruno. Hoje ele é um homão, né? Eu falo assim, fez tratamento, graças a Deus. E tá aí, grandão. Eu falo, Deus abençoa a vida dele. Hoje ele é pai, né? Ele já é pai faz tempo. Agora ele teve uma menininha, ele tem um menino, agora tem uma menininha. E a gente só tem que louvar a Deus, né? Vendo
a família crescendo, Deus abençoando. É isso aí. Que Deus abençoe a sua família. Simone, tô com saudade. Que Deus abençoe a sua família, viu? Todos vocês. A chuva de bênção sobre cada um. Amém. Que Deus abençoe. Amém? Até a noite, que tem live 18 horas. Fiquem todos na paz do Senhor Vai Jesus. fazer oração. Eu vou falar a bênção apostólica. Cadê a Ana? Ana, Deus abençoe a sua Dona família. Ana, Ana. todos que entraram na live, né? Não vou falar os nomes, não. Que sejam abençoados, né? E vocês tenham um dia cheio da graça do nosso Deus. Adriana, que Deus te abençoe, viu? Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Ninguém. Fique na paz. Pai do Senhor Jesus. Chuva de bênção. Deus E abençoe, viu? até a noite. Amém, se Deus assim permitir. Opa!